Hebreus 11. No verso de número 8, eu quero ler com você até o verso de número 13. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Quando ele foi chamado, ele foi para um lugar que ele ainda havia de receber, por herança. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu de que forma? Você vai perceber que, embora ele não soubesse, ele cria. Mas pela fé, diz o verso 9, ele habitou na terra da promessa. Ele foi para uma terra como terra alheia, morou por um tempo em cabanas com Isaac e Jacó, aqueles que seriam herdeiro com ele da mesma promessa. Que coisa tremenda. Promessa alcançando gerações inteiras. Não vai caber na tua geração. Diga para o teu irmão, não vai caber na tua geração essa promessa. E você que está olhando para você, o Espírito Santo manda dizer, não vai caber na tua geração. Alcançará os teus filhos. Alcançará os filhos dos teus filhos. Herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, que ela já era fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Morreram onde? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu quero destacar o verso 13 com você. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos naquela terra. Eu quero falar de alguns princípios com você essa noite. Os que são da fé. Feche seus olhos. Pai bondoso e maravilhoso, esse lugar está impregnado da tua presença e da tua glória. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Não há um Deus como o Senhor. Fale com a tua igreja nesta noite. Fale daquilo que o Senhor planejou para esse homem, para essa mulher. Se bem que esse plano, há muito tempo, tem sido preparado para ser revelado. Mas eu penso que hoje, papai, é uma oportunidade preciosa para esse coração, para essa mente que está totalmente aberta, receber e dar frutos. Estou falando de uma palavra que vai dar fruto. Fale conosco, Paizinho querido, é o que eu te peço. E eu te agradeço em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém. Por um instante eu vou pedir a tua atenção, que se você puder ficar no seu lugar, vai ser muito importante. Quando a presença de Deus ela está em algum lugar, qualquer movimento pode distrair. E numa distração você pode perder a presença.
Estou falando de algo que nós temos experimentado, presença. E que por um descuido, tua mente pode ir para um outro lugar, mesmo estando aqui. Nós temos vivido alguns dias, querido, onde Deus tem falado que o propósito dele é que você avance. Eu vou dizer novamente, o propósito de Deus é que você avance. Diga para o teu irmão, o propósito de Deus é que nós avancemos. O que significa isso? O propósito de Deus é que você saia desse lugar, querido, que talvez você esteja estagnado ou parado há algum tempo. Não é plano de Deus que você esteja estacionado neste lugar. O plano do Senhor é que você, querido, experimente a vontade dEle. O que você está dizendo? Eu estou falando de experimentar a vontade de Deus. Porque se você ler em Romanos capítulo 12, no verso 2, você vai perceber que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Mas ele diz no mesmo versículo, que essa vontade boa, agradável e perfeita, ela existe para ser experimentada. Uma vontade que existe para ser experimentada. Quando ele diz isso, querido, eu não tenho dúvidas de que essa vontade é para que eu e você experimente. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Diga boa, agradável, perfeita. Diga para o teu irmão, a vontade dele é boa, agradável, perfeita. Esta é a vontade de Deus para nós. E ela existe, não só, querido, para que eu possa mencionar, mas para que eu possa viver. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Uma vida plena, uma vida abundante. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Você precisa guardar isso dentro de você. Diga, a vontade de Deus para minha vida é boa, é agradável e é perfeita. Se você ler, querido, Hebreus 11, você vai encontrar muitos homens e mulheres aqui que Deus tinha, assim como tem para cada um de nós, na dispensação em que eles viveram, esse mesmo plano. Que eles vivessem a vontade dele também. Esse Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O plano de Deus para a vida desses homens de Hebreus 11, alguns chamam o texto dos heróis da fé, os que são da fé. Hebreus 11 fala de fé. Esses homens e mulheres, queridos, embora eles tivessem vivido em tempos distintos, em situações distintas, em famílias distintas, em gerações distintas, eles tinham algo em comum. Eles tinham fé. E se você, querido, olhar para a situação de cada um deles, talvez você não encontre uma história parecida com a sua. E nem é necessário, porque cada um de nós viveremos a nossa própria história. A minha história não é igual à sua. A sua história não é igual à minha. A história desses homens diferentes, situações diferentes, momentos distintos da história. Mas o ingrediente, querido, que possibilitou vitória na vida deles, traz para a minha vida e para a tua vida uma dinâmica do reino. Traz o quê? Uma dinâmica do reino. Algo que eu posso usar, querido, e que certamente dará certo. O texto em que nós lemos fala de Abraão, fala dos descendentes, fala de Isaac e de Jacó. Se você olhar, querido, por um momento os versos falam de uma promessa que Deus faz,
E um homem, querido, sai da sua terra para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas ele estava impregnado de fé, ele tinha uma palavra dentro dele, que ele sabia, o Deus que me prometeu irá cumprir. Aquilo mexeu com ele, a experiência dele foi notória. E a Bíblia diz que ele sai, ele leva a esposa também fazia parte do plano maravilhoso do Senhor. E ambos, querido, foram convencidos por uma palavra de um Deus que visita e que fala no profundo que nós sabemos que vem dele, que é ele. Porque como poderia conhecer tanto assim a sua vida para falar em detalhes o que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que eles saem, e embora todos eles, o relato de todos eles, você pode ler Hebreus 11 inteiro, a realidade fosse distinta, a fé era comum. E quando nós chegamos no verso 13, a Bíblia diz, querido, de algo que é interessante que você aprenda. Que esses homens viram uma promessa de longe. Olha a dinâmica de Deus. Primeiro eles viram, depois eles creram, eles abraçaram e adiante eles confessaram. Por um momento eu gostaria que você se atentasse nisso. Traz sua mente para cá. Primeiro eles viram, depois eles creram e eles abraçaram. Para adiante eles confessarem. Quando o texto diz, eles viram de longe, não é literalmente o ver e o tocar. Eles estão falando de uma realidade em Deus. Porque esse Deus, querido, que é Espírito, no mundo dele tudo é possível. Tudo existe, tudo é real. Não há possibilidade de dar errado. O que ele planejou, no plano de Deus, tudo existe. Se Deus é perfeito. Quando nós falamos de uma vontade dele para a tua vida, que é como mesmo? Querido, você precisa entender, se é essa vontade que você tem para a tua vida, que é a vontade dele, então diga, a vontade dele para a minha vida é? Se você me perguntar, pastor, na realidade dele, já existe, é real. Alguma possibilidade de não dar certo? Nenhuma. Ele é totalmente poderoso para trazer a existência. Onde é então, pastor Ricardo, que essa coisa pode não acontecer? Através da nossa posição. Porque quando ele disse, eu tenho uma vontade para a tua vida, diz seu nome, Ricardo, a minha vontade para a tua vida, Ricardo, é boa, é agradável, é perfeita. Ele colocou isso diante de mim e ele mesmo disse, você aceita? Você quer isso para a sua vida? Você deseja? E se eu disser sim, eu creio. Então eu me torno parceiro do plano de Deus, para que essa visão boa, agradável e perfeita aconteça. Perceba você, no mundo dele, que é totalmente espírito, já existe. Ele é poderoso para fazer, ele já fez. Ele vai trazer a existência, já trouxe. Mas ele me convidou para ser parceiro. Querido, nessa engrenagem, ele me colocou para ser um dos elos de ligação do plano dele. Sem a minha presença, essa coisa pode não acontecer. Porque quando ele planejou, ele colocou você dentro da vontade do plano, para que essa coisa maravilhosa acontecesse. Mas eu preciso, querido, entender que a dinâmica do reino, ela continua acontecendo da mesma forma. Essa coisa que Deus tem para a nossa vida, eu preciso olhar de uma maneira diferente.
A Bíblia diz que os homens, eles vendo-as de longe. O que significa isso? Eles literalmente viram? Não. Eles receberam uma palavra, eles receberam uma revelação, eles viram Deus, eles viram o profeta, eles viram a própria revelação para cada um deles, para aquilo que eles precisavam. Eles viram enquanto eles ouviram. E enquanto eles ouviram, eles creram. A ponto, querido, de ver a coisa acontecendo. Eu não sei se você está me entendendo essa noite. Uma palavra rema, uma palavra tão viva que você é capaz de ouvir e ver. Do que você está falando, pastor Ricardo? Eu estou falando de uma palavra que é tão real, que quando Deus fala para a nossa vida, nós sabemos que ela vai acontecer, que é possível ver. Ainda que essa palavra esteja para acontecer depois de anos. Eles viram. Eles tiveram certeza. Abraão olhou e disse: eu não estou vendo a terra, mas eu sei, ela existe. Eu não estou vendo o filho, mas eu tenho certeza, eu serei pai de uma multidão. Que coisa é essa que não vê, mas crê? Fé. Eu não estou falando de uma impossibilidade, querido, porque em Deus tudo é possível ao que crê. Amado, eu estou falando com você e eu estou vendo às vezes uma névoa passando na frente dos teus olhos, para que você não compreenda. Meu desejo é soprar para que ela saia. Você precisa ver essa noite que Deus tem algo diferente para a tua vida. Que Deus tem algo diferente para a tua vida. Eu estou falando de algo que Deus está dizendo ao seu coração, na sua experiência, na sua necessidade, naquilo que você, querido, está precisando ouvir essa noite. Em nome de Jesus, vivemos em famílias diferentes, em ocasiões diferentes, em circunstâncias diferentes, mas servimos um mesmo Deus, e Ele está dizendo a todos: minha vontade para você é boa, é agradável, é perfeita. Enxergue e creia. É o primeiro passo. Você precisa crer que sou eu falando. Sai da tua parentela. Ele não ficou perguntando, querido, mas não estou vendo a terra. Ele viu. Se você ler outros textos, você vai perceber que Abraão viu pela fé. Que terra é essa? Vou te mostrar. Já posso imaginar o que é que ele vai fazer. Venha. Venha. Eu vou abrir a porta. Venha, eu vou te dar a provisão. Venha, eu vou te curar. Venha, eu vou salvar. Venha, venha. Ele está desafiando você a ver. Porque na dinâmica do reino, a primeira coisa é ver. Mas a fé não é a certeza das coisas que não se veem. Estou falando de um mundo espiritual, estou falando de uma realidade que tem nele. Porque se ele falou para você que vai fazer, comece a ver, comece a enxergar. Você é próspero em Deus. Não estou falando de uma prosperidade que você viveu no mundo, porque aquilo não era prosperidade. Sem Deus você não tinha nada. Para de ter saudade do passado. Se o teu futuro é maravilhoso. Ah, querido, Deus está me mostrando pessoas com saudade do passado. Pare de ter saudade do passado. Pare de dizer que você tinha mais, porque você não tinha nada. Diga para o teu irmão: pare de ter saudade do passado. Aleluia. Vai enxergar o que se olha para trás todo momento? Você está prestes a ser próspero de fato. Ai, pastor, mas como? Enxerga, criatura. Não vem com pergunta, as mesmas perguntas, das mesmas experiências passadas, perguntando: mas me dá um sinal, me mostra, deixa eu tocar. Ele está dizendo para você: enxergue, enxergue longe. Quer ser parceiro? Quer ser meu parceiro nesse plano? Porque você já sabe o que eu tenho para você.
Minha vontade é boa. Oh, vontade boa. Vontade agradável e perfeita. Quer ser parceiro nisso tudo que eu tenho planejado? Então comece a enxergar. Olhe e enxergue. Será que somos capazes de olhar além da circunstância? Será que somos capazes de olhar além do que você está vendo? Será que somos capazes de enxergar, em parte, o que Deus tem? Se eu enxergar, eu vou crer. Até mesmo no mundo espiritual, Ele sabe como você é. Se você conseguir enxergar, você vai crer. Ai, pastor, o que você está falando? Estou falando dessa coisa que Ele tem para você. Tem coisas na minha vida, querido, que eu olho, mas não tem quem tire de mim. Mas está aí, está tocando? Não, mas estou vendo. Posso dizer detalhes de como é. Cor, tamanho. Mas não está aí, está. Tá, existe. Mas existe para quem? Existe na minha realidade com Ele. Ele falou, vai ser assim, vai ser. Mas está tudo dizendo que não vai ter, que não vai existir. Mas Ele disse que vai existir. E eu estou vendo, segundo a palavra dEle. E essa coisa não vai mudar, eu creio. Depois de ver, você vai crer. Um dia desses, na escada da fé, nós comentávamos de pessoas que ficam presas a visões lá do passado, de experiências do passado e às vezes experiências demoníacas, de pessoas que falam até de imagens que viram, de mortos que se apresentaram, e essas pessoas ficam amarradas a visões do passado, até de demônios. O plano do diabo, querido, é que você fique olhando para trás. O plano do diabo é que você fique lembrando tanto, querido, que o teu espírito volte sempre para trás, achando que a experiência que vai viver é a que já viveu. Querido, o plano agora é único. O que você vai viver é único. Você crê nisso, amado? Diga para o teu irmão que você vai viver agora é único. O que você vai viver é único, em nome de Jesus. É único. Então, se é único, querido, comece a viver na expectativa do Espírito. Comece a olhar para frente e a determinar em Deus como é que essa coisa vai ser. Porque todos esses homens e mulheres, vendo de longe, creram. E depois de crer, eles abraçaram. Sabe aquela coisa de não soltar por nada? Essa coisa é minha. Não é um abraço comum. Eu vi, eu criei e eu abracei. É meu. Ai, diga para o teu irmão, é seu, viu, querido? É seu, em nome de Jesus, é seu. Essa palavra, querido, ela tem uma resistência. Eu posso olhar para você, querido, e eu posso ver alguns dizendo, eu já estou vendo, pastor, eu já estou começando a ver, eu creio, eu vou abraçar, como eu posso ver, querido, alguns dizendo, mas eu não estou vendo nada. Um dilema. É uma mesma palavra, no mesmo lugar, várias pessoas, e o olhinho de alguns diz, ai que coisa, eu estou vendo, e o olho de alguns não está entendendo nada. Então, querido, estou falando que essa coisa é só Deus. Alguns insistem em dizer, mas eu quero a coisa comum. O Tomé estava do lado, via os mesmos milagres que os outros, ele não falou, eu quero ver, eu quero colocar a mão ainda. Tem, querido. Mas tem aqueles que você não tira essa coisa deles por nada. Você não está vendo tudo que está acontecendo à sua volta? Não estou vendo. Mas e a crise? Deixa a crise. Eu abracei a verdade de Deus. Eu vi quando Ele falou. Eu vi quando Ele falou.
Eu vi quando ele falou. Você já viveu experiências de ver quando ele falou? Creia. Ele não brinca com a tua imaginação, ele não brinca com o teu coração, ele não brinca com a tua mente, ele não brinca com o teu sentimento, ele não brinca com a tua família. Querido, ele é um Deus único, verdadeiro e fiel. Ele disse, é para você crer. É a dinâmica do reino. Eles viram, eles creram, eles abraçaram e eles confessaram. Eles começaram a dizer, querido, para quantos perguntavam, ele vai fazer. Mãe, ele vai fazer. E tua casa? Ele vai fazer. E teu trabalho? Ele vai fazer. Ele é Deus. Mas como é que foi? Aí ele falou, eu vi. O que foi? Ele falou, eu vi. Querido, estou falando de coisa séria. Não estou falando de coisa que às vezes você fala que foi Deus que falou e Deus não falou. Estou falando de coisa séria. Estou falando de palavra que queima. Estou falando de um Deus que sonda teu coração, querido, e te visita com poder na santidade de vida que você está vivendo. Porque tem essa, né, querido? Porque se a vida não tiver santa, se igreja e balada for a mesma coisa. Essa semana eu vi a imagem de um jovem, fiquei chocado. Não sei nem como que aquela coisa chegou. Uma balada, mas tão feliz. Eu falei, na igreja não fica tão empolgado assim. Querido, essa coisa cega. Eu dizia terça-feira que o mundo cega. E aí você fica tão acostumado com as coisas da terra, que o que te anima é coisa natural, é coisa do homem, é coisa do agora. Vendo as coisas que estão longe. Eles creram. Eles abraçaram. E eles disseram, é isso que eu vou querer viver. É essa coisa que Deus falou, que eu vou viver. Mas não solto por nada. O mundo está te convidando, não quero. Eu não solto por nada. E se as pessoas começarem a perguntar, eu vou confessar. A parceria que eu tenho com o Espírito Santo. Ele é comigo. Qual a possibilidade de não viver? Nenhuma. Eu vou viver. Ai, pastor, mas você não tem medo de falar e de repente a coisa não surgir? Nenhuma. Ele falou. Tem pessoas que às vezes olham o templo, por exemplo, é um exemplo. Você passar lá, ontem mesmo eu estava lá, pisando na terra e olhando, falei, mãe, essa coisa é grande. Aí por um momento vem a conta bancária. Eu falei, não, mas não vou pensar em você de jeito nenhum, sai para lá. Aí minha coisa é grande. Qual a possibilidade de não haver? Nenhuma. Está no meu coração. Ele mostrou. Mostrou até a água caindo na fonte da praça. Ele mostrou tudo. No tempo oportuno eu vou falar para você de detalhes que ele mostrou daquele lugar. Eu vou pisando lá, querido, isso é sério. Às vezes eu vejo se eu não estou pisando já na coisa pronta. Aqui é fonte. Vai que eu caio. Aí eu percebo, não está pronto. Mas que loucura é essa? É a visão de longe. É a visão que você deve ter da tua própria vida. Não olha mais para esse marido dessa forma. Olha como ele vai ser. Não olha mais, querido, para essa coisa que parece que não muda. Olha como Deus prometeu. Você está me entendendo, querido? Olha como Deus prometeu. Diga para o teu irmão, olha como Deus prometeu. Amém, querido?
Diga de novo para ele: olha como Deus prometeu para você. Olha como Deus prometeu para você. Se eu te perguntasse como é que Deus prometeu, alguns diriam: pastor, não sei. Ai, querido, então não vive essa vida, essa mesmice. Começa a ir para ele, a se encontrar com ele, a viver com ele, a dizer: Pai, eu não nasci do nada, eu nasci diante de um plano, me mostra, me revela, porque eu quero viver teu plano. Aí ele vai te mostrar. Vendo de longe, creram, abraçaram e confessaram. A Bíblia diz que quando Deus prometeu, querido, Ele era capaz de todas as coisas. Na dispensação de Hebreus, esse Deus era capaz de todas as coisas. Ai, pastor, por que você está dizendo que Ele era? É claro que Ele é capaz, mas aqui é Deus falando com cada um deles. Foi Ele que falou com Abraão, foi Ele que falou com Isaac, foi Ele que falou com Jacó, foi Ele que falou com Sara, foi Ele, o próprio Deus. Mas na cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou, aquilo que existia de poder em Deus, o Pai transferiu para o Filho. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Ele herdou o direito do Pai, poder transferido, autoridade transferida. Tudo que havia no Pai, um Deus capaz, foi transferido para o Filho. Quando Ele ressuscitou, Ele subiu e Ele disse ao Pai: envia alguém para ficar com eles. E Deus disse: tá, eu concordo. E Ele enviou o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Ele enviou o Espírito Santo, o que havia no Filho foi transferido para o Espírito Santo. O que estava no Pai, quando Jesus ressuscitou, foi transferido para o Filho. Quando o Filho subiu, o Espírito Santo desceu, foi transferido para o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse: eu vou morar em alguém. Ah, não vai dizer que Ele está morando aí. Eu vou morar neles. Aí o Pai disse: Ele reconhece o Filho, então eu também reconheço eles. Porque aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu reconhecerei diante de Deus. Meu filho é herdeiro, então eu declaro, eles são co-herdeiros. Qual a possibilidade de não dar certo? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Nenhuma. Não há possibilidade mais de dar errado. Deus te fez um vencedor. Através de Jesus, você se tornou um vencedor. Não tem possibilidade mais de dar errado, querido. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão: Ele te transformou num vencedor. Ele te transformou num vencedor, num vencedor, num vencedor. Romanos 8:16 diz: o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quer encontrar? Romanos 8, abra lá, 8:16, eu aguardo você. É tudo isso que eu acabei de te dizer, querido. Essa transferência de poder, essa transferência de milagre. Aleluia. Digno. Você encontrou? Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Querido, isso é
testificado. Não há confusão. O Espírito de Deus testifica com o Espírito que é em você. É um filho de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de quem? Qual é a fonte principal? Deus. Herdeiros de Deus, e somos co-herdeiros de Cristo. Por que co-herdeiros? Porque não é direto de Deus para você, de Deus para o Filho e do Filho para você, através do Espírito Santo. E se é certo que com Ele padecemos, você que vive dizendo, mas a vida é luta, né, pastor? É verdade. Aflições, é verdade. Se é fato que com Ele padecemos, também é fato, querido, que com Ele você vai ser glorificado. Também é certo que você também vai vencer. Também é certo que a vida que o Cristo viveu, abundante, é a vida que você vai viver. É verdade uma vida de aflição, é verdade de luta, mas também é verdade, outra vida igual não há. Se você me perguntar, pastor, você quer outra vida? Mas eu não sou louco, eu já fui. Cego, eu já fui. Ai, querido, agora eu tenho uma certeza que eu estou no lugar certo. Loucos são aqueles, querido, que na imaginação dos seus próprios conhecimentos andam segundo a loucura do seu pensamento, diz a palavra de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Você também? É por isso que você olha a vida de Paulo, querido, e você vê ele na prisão, louvando. Você vê ele diante da multidão, louvando. Diante de reis, louvando. Diante de perseguição, às vezes, da própria igreja, louvando. Ai, querido, esse homem sabia de fato em quem ele cria. Quer ser parceiro dele? Quer ser parceiro dele? Então enxergue o que ele tem para a tua vida. Creia, abrace e testemunhe. Veja. Por que eu disse do moço que às vezes está perdido? Porque não viu ainda, querido. Aí quantas pessoas entram na igreja e às vezes sem perceber nada? Aí, muitos, infelizmente. Mas eu estou orando para você, querido, enxergar. A oração de hoje, querido, antes de vir assentar ali e subir nesse altar, Deus, que eles vejam quem Tu és. Por que as pessoas são tão inconstantes? Por que às vezes o mundo é comparado a Deus? É a mesma coisa, porque não enxergou direito ainda o que Deus tem para ele, o que Deus tem para ela, esse futuro. Porque se eu enxergar, querido, eu vou crer e eu não vou soltar por nada. Sabe aquela coisa que está prestes a acontecer? Aí não sai, olha, não sai para buscar azeite, mantém cheio, porque daqui a pouco ele vem. Não sai por nada, mas não sai da onde? Da posição. Eu falei terça-feira também, a moça me falou, o pastor deixou, fez um convite para ela, né? Vamos para o barzinho, o pastor não fala nada. Eu falei, ainda põe meu nome? Aliás, que ele quer ir, vai. Mas se ele passar, você pode ficar. Por que você não faz a curva? Por que você não vai para lá e nem para cá? Querido, porque eu tenho um temor. Vai que ele passa. Ele pode perguntar. Eu penso que ele nem vai perguntar, né? Porque vai ser um piscar de olhos. Mas eu vou me perguntar, mas por que eu não estava ali justamente agora? Quem tem a visão de que ele vai voltar a qualquer momento, querido, fica vigilante. Quem tem a visão de que ele vai voltar, não fica brincando. Tem temor.
Vai que justamente nesse momento que eu estou lá no fogo da vida aí, nos labaredas da vida. Aí pastor, você fala assim, não acredito que tem crente que vai lá. Eu não vou lá para crer mais que. Não me espere, aí vai lá para crer. Não, não vou não. Querido, tem gente para tudo, viu? Tem loucura de tudo quanto é forma. O homem sem Deus faz loucura. Mas aqueles, querido, que estão em Hebreus 11, eles viram de longe. Lê todos os outros. Eles receberam a promessa e quando se cumpriu? Anos depois. Mas quando eles receberam até se cumprir, eles não desviaram por nada. Viram, creram, abraçaram. E enquanto não acontecia, eu perguntava, não, eu vou ser pai. Sara, vou ser mãe. Moisés, vou libertar. Os que são da fé, querido, você não tira a visão deles por nada. Vou prosperar. Antes roubaram, não perdi nada, agora a coisa vai dar certo. Eu estou em Deus. Eu estou fazendo a coisa certa. Qual é a chance de dar errado em Deus? Nenhuma. Aleluia. Comece a trazer para a tua vida. Houve uma transferência. Estava em Deus. Ele deu ao Filho. O Filho deu ao Espírito Santo. E o Espírito Santo veio habitar em você. Se você fazer dele, querido, o teu parceiro, essa coisa vai longe. Até onde, pastor? Eu acho que até a eternidade. Essa parceria com o Espírito Santo. Enquanto aqui na terra, vai vencendo. Você vai se tornar um insuportável para o mundo. Ai, diz amém, querido. Você vai se tornar um insuportável para os teus inimigos. Querido, e quanto mais eles disserem, vai para o chão, Deus vai dizer, vai para o alto. Aleluia. Quanto mais os demônios dizer, é um derrotado, o Espírito de Deus vai dizer, mas você é um mais que vencedor. E por que isso acontece? Porque é transferência. Como é que eu vou me ver um perdedor se ele está em mim e ele venceu até a morte? Eu sou um vencedor. Diga para o teu irmão, eu sou um vencedor. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, diga para ele, eu sou um vencedor. Confessa, querido, faz parte da dinâmica do Espírito. Eu primeiro vejo, eu depois creio, eu abraço e eu começo a confessar. Eu sou um vencedor. Diga para o teu irmão de novo, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Aleluia. Aleluia. O homem vai perguntar, mas você não acabou de perder o emprego? Mas não estou nem lembrando. Mas você não está passando um momento difícil? Mas, quer saber? Eu tenho Deus, eu tenho o Senhor. Mas essa luta, essa enfermidade, Ele vai me curar. E se Ele não curar também, eu estou com Ele na glória. Ai, querido, de verdade não tem nada que desanime mais. Eu sou um vencedor. Diga para o teu irmão, você também é vencedor, viu, querido? Você também é vencedor, viu? Aleluia. Aleluia. Não é que você sentou logo do lado desse vencedor? Amém, querido? Olha que coisa linda. Diga para o teu irmão, sentei do lado de um vencedor hoje. Uma vencedora. Aleluia, glória a Deus. Oh, coisa boa. Você sentou do lado de quem? É plano de quem isso? Transferido para quem? Para o filho. E o filho?
Transferiu para o Espírito Santo. E quem te revelou isso? Aquele que te mora, querido, dentro de você. Em nome de Jesus. Se prepara, querido. Se prepara em nome de Jesus. Avança. Você vai avançar em nome de Jesus.